Depois de terminar todas as fases de cadastro, compra, receitas, estoque, colheitas e vendas, vamos entrar na fase de análises. Vamos ver o que está acontecendo na nossa fazenda e a situação das nossas safras. A primeira parte de análise é essa de análise de custos, onde temos todas as tarefas, todas as atividades, serviços e os insumos que foram utilizados no período completo de uma safra. Podemos ver as safras que já foram finalizadas, as safras que estão ativas ou todas elas. De novo, temos dois tipos de filtro. Clicando nessa flechinha do lado direito do título, onde podemos selecionar aquelas que queremos ver, por exemplo, essas duas safras ao mesmo tempo. Então vai filtrar todas as atividades dessas duas safras. A outra maneira é clicando com o botão do lado direito do mouse, onde podemos trocar a classificação de cima para baixo, de baixo para cima e fazer vários filtros. Por exemplo, eu quero pegar todos os filtros, todos os locais que começam com P. Isso é, todos os pivôs. Aqui na parte de baixo, me aparece o número de registros do meu filtro e me mostra que foi filtrado. Se eu clicar aqui, remove o filtro. Por exemplo, eu posso vir aqui e pegar tudo o que aconteceu no pivô 2A. Então, é igual ao pivô 2A. Temos 37 registros e está filtrado. Neste caso, está nos mostrando a soja 2017, tudo o que aconteceu no pivô 2A, uma área de 40 hectares, as fases da safra, as atividades que foram realizadas, as receitas que foram feitas, a data que foi feito, o tipo de insumo, o insumo, unidade, a quantidade, o custo e o serviço que foi utilizado para a aplicação desse insumo. Por exemplo, podemos vir aqui e procurar o zinco. Então, tudo o que aconteceu no pivô 2A, na soja 2017, com zinco. Quanto foi aplicado, a data da aplicação, o custo e a máquina que foi utilizada. Clicamos aqui para remover o filtro. Nesse caso, nessa janela, se clicarmos em cima desses desenhos, vai abrir a janela respectiva ao local, as atividades, os insumos e assim por diante. Aqui na parte de baixo vamos ter sempre os totais. E assim podemos ver em detalhe, filtrar do jeito que queremos e saber o que aconteceu em cada fase, com cada tipo de insumo, com cada insumo e assim por diante. Após ver uma análise numérica de custos, clicamos em Distribuição de custos, onde veremos os gráficos e os totais de custos por safra. Escolhemos uma safra. Aqui, do lado esquerdo, os locais que essa safra foi plantada. No meio temos totais de custos por tipo de insumo da safra completa. E nesta parte, o total de serviços e implementos. Na parte de baixo é por local. Então, o total específico deste local de insumos e aqui de serviços e implementos. É a mesma coisa no gráfico. No gráfico de cima, o total da safra. No gráfico de baixo, o total do local. Selecionando pelo local, podemos fazer um comparativo entre os custos gerais da safra e os custos pelo local. Na parte de cima, temos o custo total e o total por área, hectare ou alqueire. E aqui o total do local. Então, podemos também fazer uma comparação entre o custo total da safra e o local. Nesse caso, esse local foi um local mais caro. É um local com irrigação. Podemos ver um local sem irrigação, podemos ver que o custo foi bem mais baixo.
A produção também foi diferente. Nessa janela temos também uma nova aba de safra, insumos e serviços. Continuamos com a safra escolhida e aqui podemos ver a distribuição de quanto foi gasto em insumos e serviços. Aqui o total da safra por tipo de insumo. E na parte de baixo, a distribuição dos custos por serviço ou implemento. Neste último gráfico, temos os custos por hectare ou por alqueire de cada local. Então, podemos avaliar cada um dos locais, como foi o nosso custo por hectare. Como você pode ver, fica muito fácil ter uma visão do que está acontecendo na nossa fazenda. Por safra, por local, por tipo de insumo, por serviço, com as porcentagens de cada um deles, com o valor de cada um, por safra, por local também. E aqui terminamos a parte de distribuição de custos. Até o próximo vídeo.